Paz e graça da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, para convosco. Desejo do profundo do meu coração que Deus vos abençoe em todos os aspectos das vossas vidas e que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Queridos, primeiramente quero agradecer a audiência e também a paciência que os irmãos têm tido comigo, me dando voz e compartilhando meus vídeos. Peço que deixe aquele like. Isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que meus vídeos tenham relevância e comece a recomendar a mais pessoas. Isso é fato e eu preciso desta ajuda para levar a mais pessoas o conteúdo que o Senhor tem preparado de postar nesses vídeos, neste canal. Hoje, irmãos, quero comentar a respeito da oração das 3 horas da madrugada. Quantos de nós já ouvimos sobre isso? E também cultos que acontecem às 3 da manhã, segundo alguns irmãos. Acontece isso no céu, né? E por comunhão, por revelação, irmão, alguns dizem ter participado. O que eu venho comentar hoje aqui é o suporte da Escritura. E alguém até pode dizer, mas irmão, se não tiver na Escritura, o irmão não crê? Creio sim. Eu creio em coisas extras bíblicas, mas o primeiro detalhe a ser prestado atenção para de fato validar que aquilo está em conformidade com as coisas de Deus, ela tem que estar na mesma direção, direcionada para o mesmo sentido. Eu não posso crer em algo extra bíblico se ela contradizer a Escritura ou se ela não tiver base nenhuma, né? E às vezes nem só a base da Escritura, como questões lógicas, né? Uma base lógica de você ir eliminando por razões, né? Uma questão que é óbvia, por obviedade. Bom, primeiro ponto sobre o culto das 3 horas da manhã é que é 3 horas da manhã aqui no Brasil, já não é 3 horas da manhã em outros continentes, né? Vamos exemplificar o outro lado da esfera global, o Japão, né? Tem um fuso de 12 horas. Então, se é 3 horas da manhã aqui, é 3 horas da tarde lá. Logo, não faz tanto sentido este culto da madrugada, este culto que acontece nos céus. Outro ponto é que não há nenhuma base bíblica para mim defender a existência desse culto. Não há uma informação sequer na Escritura, em todas as suas palavras, em todos os seus livros, não trazem nenhum apoio a esta ideia, tá? Então, logo dizer que este culto acontece, isso pode ser muito pessoal, mas não dá para você defender essa ideia, argumentar que isso realmente existe. É algo que é mais pessoal do que bíblico. Então, defender logo vai te expor ao ridículo, porque alguém vai contradizer você e você não vai ter como defender, a não ser dizer que Deus te revelou e não vai passar disso, né? Oração das 3 horas da manhã também é muito formalizado no meio pentecostal, que 3 horas da manhã é o horário em que se ora para se buscar a Deus. Bom, primeiro ponto, a única referência bíblica que eu vou encontrar na Escritura está em Provérbios 8,17. Tá? Nesse verso é o único verso isolado que fala de uma forma de Deus galardoar aquele que busca Ele de madrugada. Isto tem um sentido sim, e tem esta base bíblica. Eu vou ler aqui 8,17, tá? Provérbios 8,17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios 8,17. Bom, primeiro ponto a analisar sobre isso. Não é que a madrugada, o horário se faz importante, e sim a renúncia. Ele tem esta ideia de buscar a Deus de madrugada, ela se aproxima da ideia do jejum. Postei um vídeo anterior a esse, em que o Anderson do Valença e o Rafa de Campinas fazem uma live a respeito, né,
do jejum. E a ideia é da renúncia, né? De você renunciar, você mostrar o quanto está interessado em Deus e nas coisas de Deus, em ofertar a tua vida a Deus. Então, orar de madrugada, ela carrega esse mesmo sentido, está apoiado nessa mesma ideia, que é ajoelhar enquanto o teu corpo está fadado à canseira. Você gostaria de estar repousando, mas você interrompe o teu sono para ir aos pés do teu Senhor, ofertar uma oração, um mínimo de adoração, de renúncia, de reconciliação, de louvor e depois sim de súplica, porque é isso que devemos fazer, ir aos pés do Senhor para estas finalidades também. E de madrugada, não especificamente às 3 horas, porque aí obedece a mesma regra, é 3 horas aqui, mas não é 3 horas no Japão e outros continentes, tem os fusos horários, o próprio Brasil tem uma certa diferença, irmão, de um extremo ao outro, que já não fecharia às 3 horas certinho. Não é importante ser às 3, pode ser a 1, pode ser às 2, pode ser às 3, às 4, às 5, desde que você faça isso em detrimento do próprio descanso. Não é um sacrifício, é uma declaração de amor. Se é só pelo sacrifício, também não vai funcionar. Você quer dizer, Deus, olha para mim aqui, porque eu estou sacrificando meu sono para vir falar com o Senhor. Não, você não está prestando serviço a Deus. Deus não precisa que você ajoelhe aos pés dele para falar com ele. Ele não está implorando atenção, tá? Deus não é essa pessoa carente imaginária aí, não. Deus é longe disso. Ele é um ser a ser adorado, tá? E se estes não clamarem, se os filhos não clamarem, as pedras clamarão. Ele suscita das pedras, ele suscita filhos. Então ele não precisa de mim nem de você. É nós que precisamos dele. Então a gente tem que estabelecer esta condição. Primeiro, ver qual é nossa posição nesse relacionamento. Eu sou apenas pó. E ele não precisa de mim. Ele tem vida em si mesmo, ele é autossuficiente. Ele independe da criação. Lógico, como que o Criador ia depender de alguma coisa criada, né? Então ele não precisa de nós. Mas quando eu renuncio o meu sono, e isso faço como uma forma de oferta voluntária, e eu vou ajoelhar aos pés do meu Deus, oferecendo a minha oração da madrugada, declarando que acima de qualquer coisa o mais importante é Ele, independente do meu sono, da minha canseira, sabe, tem que levar esse viés. Eu estou aos teus pés porque quero te adorar, eu quero tirar um momentinho da madrugada para falar contigo. Não quero passar nem essas 12 ou 8 horas dormindo, porque alguns dormem 12, outros dormem 8, dormem 5. Eu não quero nem passar o meu sono inteiro sem estar aos teus pés te adorando. E não adianta nada também eu orar de madrugada e o dia inteiro ficar sem orar, ser relapso às coisas de Deus, estar consumindo coisas imundas, com o olho, com a mente, com o coração, viver cheio de palavras torpes e pesadas, incitando um contra o outro, carregando maldade, carregando vingança, carregando ira no coração, traição no coração. Não vai adiantar nada eu orar de madrugada também. Isso é uma soma. Eu preciso ir aos pés de Deus, levar a minha oração, como o jejum também, que está no vídeo anterior. Eu não vou abordar o tema porque está bem esclarecido ali, tá? Se os irmãos sentirem, pode ir lá assistir. É um vídeo muito esclarecedor. Mas a oração da madrugada, ela leva a mesma condição. Eu preciso ir aos pés do meu Deus, levando a minha renúncia, a minha oferta. Eu quero melhorar a qualidade da minha oferta. A intenção é puramente de adoração a Deus. Não vai resolver um problema, uma causa minha, porque eu ajoelhei para chorar nos pés de Deus 3 horas da manhã. Essa oração vai valer por 10 do dia. Não, irmão, não é essa a intenção. A intenção é declarar a Deus um afeto e um amor, uma reciprocidade, pelo menos que se aproxime da ideia do que Deus nos ama, né? Nunca conseguiremos amar de volta a Deus como Ele nos amou, porque nós não conseguimos ser assim. A nossa raiz mental, ela é muito apegada a nós mesmos. O egoísmo nos impede. Toda vez que fere a nossa pessoa, que machuca a nossa história, toda vez que nós sofremos o prejuízo, nós temos dificuldade de absorver isso. Como o Senhor, sendo totalmente Ele o único prejudicado da cruz, Ele assumiu com prazer, com honra, fez como uma prestação de serviço. E Ele falou uma última palavra lá que é muito forte. Eu vou fazer um vídeo sobre a última palavra de Jesus na cruz,
vou postar aqui no canal. É muito interessante, é forte, expressa realmente qual é o afeto, qual é a realização de Jesus na cruz. Então, quando eu vou orar de madrugada, eu tenho que estar envolto neste sentimento, envolvido nesta ideia de ir aos pés do meu Deus, oferecer a Ele uma adoração da qual eu mesmo renuncio ao meu descanso e vou aos pés do Senhor ofertar uma oração de adoração, de gratidão. E sim, eu posso pedir. O Senhor nos deu esta liberdade. Mas primeiro vou adorá-lo e não vou exigir nada porque eu orei de madrugada, porque eu não prestei nada a Deus. Estou fazendo isso por mim mesmo. Então quem quer orar de madrugada tem toda a liberdade, e nós temos esse respaldo de Provérbios 8:17, que o Senhor nos dá esta abertura de entendimento, tá? O Senhor Jesus orou de madrugada, vários passaram vigílias. Irmãos, tem o sentido? Sim, tem. Tem, porque você renuncia o próprio sono. Só que de manhã você não pode estar abatido. Segue a mesma regra do jejum. Você não pode estar abatido, demonstrando que orou de madrugada. E também não fica mandando mensagem para todo mundo no WhatsApp que você está orando de madrugada, porque daí você já está recebendo o seu galardão, você está fazendo para se mostrar, entendeu? Quando você ora em silêncio, ora na tua casa. E se a tua esposa não souber, ou se o teu esposo não souber, não faz a menor diferença. Não queira aplausos de ninguém por ter feito aquilo que você está buscando em benefício próprio. E a Deus, sim, o Senhor recebe o louvor genuíno, perfeito. Se a tua intenção ao dobrar o joelho, foi carregada dessas ideias que eu trouxe nesse vídeo, certeza que tua oração será recebida nos céus e o Senhor te abençoará em tudo também. Queridos, mas só para finalizar, culto da madrugada sem base bíblica nenhuma, tá? Então, se alguém quer defender, tudo bem, é uma experiência pessoal que você teve, foi às tuas 3 horas da madrugada, né? Não às 3 horas de outro, porque em outros países não faz o menor sentido. E tempo, no que tange ao celeste, ao eterno, também não faz sentido. Logo, se não tem começo, não tem meio, não tem fim, para que então marcar-se os tempos, né? Então o tempo faz sentido para nós, debaixo do sol. Aí sim, porque tudo tem começo, meio e fim. Mas em Deus, ele não tem tempo, ele é um ser atemporal. Logo, um relógio não faria sentido. Saudações a todos, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus.